ICMS solidário instituído pela Lei Robin Hood no governo de Eduardo Azeredo corre o risco de ser revisto. A lei propunha a redistribuição do valor do tributo, que é devido aos municípios, por meio de uma série de critérios. A premissa era permitir que cidades mais pobres, sem grande participação no PIB do estado e sem atividade industrial de destaque, pudessem receber mais dividendos. Recursos que, em geral, ficavam com as cidades ricas. 25% do total do ICMS arrecadado pelo Estado são repartidos entre os municípios. Hoje, a cota-parte dos municípios é calculada com base no valor adicionado fiscal, que é a diferença entre as mercadorias que saem e as que entram nas cidades, acrescida do valor da prestação de serviços em cada localidade. Num cálculo simplificado, o VAF também pode corresponder ao percentual de 32% da receita bruta de cada município. Também entram no critério de distribuição do ICMS outras variáveis como área geográfica, população, investimentos em educação, produção de alimentos, patrimônio cultural, ações de preservação do meio ambiente, gastos com saúde, receita própria, cota mínima e royalties da mineração, no caso das cidades onde há exploração mineral. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia, de autoria do deputado Paulo Guedes, propõe a revisão da Lei Robin Hood. O primeiro objetivo do projeto de lei, ele já está sendo cumprido. Ele está reabrindo um debate importante em Minas Gerais. O projeto de lei, ele não tem obrigação de ser apresentado e ser votado da mesma forma que ele foi apresentado na sua forma original. O deputado justificou a apresentação da proposta. Para ele, no modelo atual, o ICMS fica concentrado na fonte, praticamente sem benefícios para o local de destino dos bens que são comercializados. Todo mundo aqui já deve ter comprado um carro ou conhece alguém que comprou um carro. O ICMS de qualquer carro que você compre, se for da Fiat, ele vai para Betim. Da mesma forma que se você compra uma rapadura produzida, ou um doce de marmelo produzido em São João do Paraíso, está aqui a prefeita Mônica, se for de lá o doce de marmelo, o ICMS vai para lá. Quando se criaram a lei, o objetivo era que todos os municípios pudessem se industrializar, a ter o seu distrito industrial. O objetivo era esse. Por isso se pesou a mão muito na questão do VAF, e isso gerou, não só no país, mas especialmente em Minas Gerais, concentração em algumas regiões do estado. Um dos autores do requerimento para a reunião, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, disse que o novo cálculo para repartir o imposto pode anular conquistas como o ICMS turístico e o ICMS cultural. Hoje nós sabemos que estamos saindo agora, depois de muito trabalho, com a participação de todos vocês, com a Lei da Cultura, o Plano Estadual da Cultura que foi aprovado. Nós também tivemos uma luta muito grande, o secretário Gustavo Arraes está aqui, que é o Plano Estadual do Turismo, ferramentas importantíssimas para o nosso turismo em todo o estado de Minas Gerais. A opinião é compartilhada pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Roberto Andrade. O mundo, as coisas estão mudando, os empregos estão migrando, deputado Antônio Jorge, das indústrias para os serviços, né? E o turismo é a oportunidade da gente criar novas oportunidades de empregos, porque antes você chegava numa indústria, você tinha 50 mil funcionários, hoje está tudo robotizado, então essa migração dos postos de trabalho para outras atividades, o turismo é serviço. Durante o debate, o próprio autor da proposta de revisão da Lei Robin Hood admitiu que há itens no cálculo que devem ser preservados. Até porque eu fui procurado por várias pessoas da área cultural, né, e também dos circuitos turísticos que estão aqui presentes hoje, e eu, como autor do projeto, também já estou convencido de que esses dois critérios, precisam ser mantidos. Mesmo assim, o deputado acredita que existem discrepâncias na lei que precisam ser corrigidas.
Hoje nós temos 17 critérios para ter acesso a esses 25% do ICMS. E nesses 17 critérios, tem alguns que não dá para defender, até porque caducaram. Vou citar um exemplo aqui. 2% dos 25% é distribuído no critério saúde. Eu quero deixar aqui claro que eu não sou contra a nenhum critério na sua essência. Mas tem alguns critérios, tipo assim, o critério saúde, é pelo número de PSF, 1%. O outro por cento chama-se saúde per capita. No critério saúde per capita, tem uma aberração imensa. Ou seja, aqueles municípios pequenininhos e ricos, além de já ter muito recurso em seu orçamento, ele também fica com 1% da saúde per capita. Quero aqui também dizer ao deputado Paulo Guedes que a iniciativa é importante, trazendo essa discussão para o Estado de Minas Gerais, rediscutir os recursos do ICMS para o investimento do turismo, da cultura, do esporte do nosso Estado de Minas Gerais. Muito raramente nós temos uma reação social tão organizada quanto tivemos em relação a essa lei. Eu acho que isso acontece por diversos aspectos. Primeiro, pelas incertezas que a proposta do deputado Paulo Guedes está trazendo à baila. Mas uma outra que guarda muito mérito na iniciativa do deputado Paulo Guedes é mexer em um assunto que é relevante para todos. Todo mundo sabe que o sistema de arrecadação do ICMS é injusto. Nós estamos lutando por um pacto federativo. Nós estamos lutando por uma reforma tributária, que eu acho que é o caminho ideal para resolver todos esses problemas. Eu estou na casa, vou fazer agora 24 anos como parlamentar nessa casa. Eu participei de todas as discussões do projeto Robin Hood. E é um parto. É um parto porque, na verdade, a gente sabe que são vários interesses. Esse projeto, ele mexe com todo mundo e tem que mexer mesmo. Eu entendo que o Paulo Guedes, ele foi de uma felicidade muito grande em trazer à tona a discussão dessa matéria. Acredito, Paulo, que o objetivo sempre foi trabalhar na essência do projeto, trazendo equidade na distribuição dos recursos. O deputado Ricardo Faria, que foi secretário de Turismo em Minas, defendeu a manutenção do ICMS diferenciado para as cidades que investem no segmento. Turismo é prosperidade, turismo é emprego, turismo é geração de renda para os municípios mineiros. E cada vez mais o turismo tem se apresentado como uma possibilidade de diversificação econômica das matrizes dos municípios mineiros. Vocês têm que entender que nós precisamos criar riqueza. Distribuir pobreza não adianta nada. Vocês vão pegar esse dinheiro, um prefeito vai comprar o carro, o outro vai botar uma cortina não sei aonde, e vão tirar dos municípios grandes. Já estão fazendo uma besteira grande, que aí arrebentou as cidades, que não foi bem isso. Robin Hood nunca significou nada para cidades grandes de Minas Gerais. O que significou, arbitrariamente e legalmente, que o Azeredo foi a retirada do IPI do cálculo do valor adicionado fiscal. Por exemplo, a Souza Cruz é a maior fábrica das Américas de cigarro, está em Uberlândia. Metade do IPI do Estado praticamente é dela. E tirou isso do cálculo do VAF da noite para o dia. Quebrou Uberlândia por 10 anos. O VAF é uma criação de riqueza. Se o governo põe 200% ou 300% de imposto, ele criou uma riqueza que ele, inclusive, paga nós, deputados e os funcionários todos, e toca a União, o Estado e o município. E eles tiraram isso por uma portaria do João Heraldo, secretário de Fazenda. Outro desastre das finanças de Minas Gerais. O ideal é que se acabasse a guerra fiscal, mas enquanto o governo federal não acaba com a guerra fiscal que prejudica todos os brasileiros, nós temos que não permitir que a guerra fiscal prejudique Minas e os mineiros. Nós temos o BDMG em Minas, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que pode utilizar os recursos para projetos de desenvolvimento do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, das regiões que mais precisam. Eu era prefeito de Ouro Preto em 1995, quando se estabeleceu a chamada Lei Robin Hood. O meu orçamento para 1996, último ano do mandato, era de 24 milhões de reais.
E, graças à lei Robin Hood, eu pude arrecadar apenas 12 milhões de reais. Houve uma perda muito grande. O secretário de Cultura do Estado diz que as perdas só não foram superiores porque prefeitos e o setor cultural reagiram e forçaram a inclusão do patrimônio no cálculo do VAF, o valor adicionado fiscal. Esse recurso não é do Estado, o recurso é dos municípios. Então, os municípios devem ser ouvidos no estabelecimento dos critérios de distribuição de um recurso que é do município. 2010, o número de processos recebidos para habilitação foi de 154. Hoje nós estamos em 471. De 154 para 471. Em 2018, 78,5% dos municípios regionalizados pleitearam o ICMS turístico. Ou seja, 55% de todos os municípios de Minas Gerais estão no ICMS turístico. Tão importante quanto o ICMS cultural e turístico é o ICMS esportivo, porque política de esporte tem intencionalidade com o turismo, com a cultura, com a saúde, com a educação. Convidados para a reunião estranharam no projeto em análise a manutenção de recursos para alguns segmentos em detrimento de outros. Foi feita a defesa da manutenção do critério do meio ambiente, usando-se a justificativa de que os valores repassados auxiliam e incentivam os municípios à manutenção e preservação de áreas ambientais. É exatamente isso que faz os outros critérios também, cada um na sua área. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais protocolou ofício que pede a suspensão do projeto de lei. Não só a suspensão, se não for possível, mas a discussão ampla com a sociedade, exatamente porque ele rompe com tudo que vinha sendo desenvolvido desde 1996, quando a lei inicialmente foi sancionada em 1995. Nós temos ainda muito a discutir nessa matéria, eu sei disso. Mas aqui nós já tivemos, Paulo, a tranquilidade de podermos aqui assegurar os recursos que hoje os circuitos já estão desenvolvendo já há anos e já estão sendo aplicados e incentivando ali o turismo nas suas regiões. E nós sabemos, como foi dito aqui, as atrações para os investimentos de geração de emprego, de geração de renda, são recursos oriundos desse ICMS, e que nós precisamos avançar no sentido de também aumentar o valor do repasse.